Got it. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Então tá bom, né? Estamos iniciando aí em cima da hora, né? Mas tudo bem, né? Vamos agradecer a Deus que está aqui, todo mundo que está chegando, que está aqui e aqueles que vão chegar, né? Vamos agora fazer a nossa prece inicial, pedir a Jesus que continue nos amparando, né? Não deixe a gente desistir, mesmo com todos os problemas que aparecem na frente da gente, todos os aqueles problemas que nos vêm na vida, né? Na saúde, na vida particular, na vida profissional. E mesmo assim, não nos deixe desistir, né? Não nos deixe desanimar, né? Que a gente possa continuar colocando os olhos na vida eterna, que é nela justamente tudo que importa para nós, né? Continuemos valorizando aquilo que realmente tem valor, né? Então, vamos pedir que ele continue abençoando também esses nossos irmãos que estão aí no erro, né? Cada vez piores, né? Querendo destruir tudo para poder se dar bem, né? Querendo que morram pessoas, querendo que, né, que as coisas aconteçam o pior possível. Vamos pedir que eles sejam, né, na medida do possível, esclarecidos, e aqueles que não puderem ser esclarecidos, que, respeitando, né, o planejamento espiritual, que eles possam continuar a sua evolução em outros mundos, né? Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus pelo ar que nós respiramos, pela luz de mais um dia que nos chega sempre, né? E pedir que Ele abençoe aqueles que estão cativos, né? Culpados ou inocentes, aqueles que estão doentes nos hospitais, né? Notadamente aqueles que estão doentes de espírito, né? Fora dos hospitais ou na sociedade. Então, em nome de Jesus, declaramos aberto o nosso estudo da Revista Espírita do ano de 1859, que o faremos com oração que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos defensores e ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo sempre da prática do mal. Que assim seja. Bom, boa noite, meus amigos, né? Seguimos aí com o nosso estudo da Revista Espírita, né? E continuamos aí na página 74, né? 74, o março do ano 2, né? Estudo sobre os médiuns, né? Então, vamos, como de sempre, vamos pedir para a nossa amiga querida Liliane Brazão fazer os próximos 5 parágrafos, que são de um tamanho razoável, né? Nem grandes, nem pequenos. E é possível, Liliane? Está sem som. É para ler até o final? Como é que é? Não, são 5 parágrafos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Você vai ler. Ah, entendi. 5, né? Você vai ler até a página 76, terminando o último parágrafo. Ah, entendi. Uhum. Tá certo. Com o médium intuitivo, a dificuldade está em se distinguir os seus pensamentos daqueles que lhes são sugeridos. Essa dificuldade existe também para ele. O pensamento sugerido lhe parece tão natural que ele o toma às vezes por seu e põe em dúvida a sua faculdade.
O meio de convencer e convencer aos outros é um exercício frequente. Então, no número das evocações de que participará, se apresentarão 1001 circunstâncias, uma porção de comunicações íntimas, de particularidades das quais não poderia ter nenhum conhecimento prévio e que, de maneira irrecusável, demonstrarão a inteira independência do seu espírito. As diferentes variedades de médiums repousam sobre aptidões especiais, cuja princípio até agora não conhecemos bem. À primeira vista, e para as pessoas que não fizeram um estudo sistemático dessa ciência, parece que não seja mais difícil a um médium escrever versos do que escrever prosa. Dir-se-á, sobretudo, se ele for mecânico, que tanto pode o espírito fazê-lo escrever numa língua estranha, quanto desenhar ou ditar música. Entretanto, não é assim. Embora a todo momento estejamos vendo desenhos, versos e músicas feitos por médiums que, em estado normal, não são desenhistas, nem poetas, nem músicos. O certo é que nem todos são aptos à produção dessas coisas. A despeito de sua ignorância, possuem uma faculdade intuitiva e uma flexibilidade que os transforma nos mais dóceis instrumentos. Foi o que muito bem exprimiu Bernard Palissy, quando lhe perguntaram por que havia escolhido o senhor Victorien Sardou, que não sabia desenhar, para fazer seus admiráveis desenhos. É porque, respondeu ele, o acho mais flexível. O mesmo acontece com outras aptidões. E coisa interessante, vimos espíritos recusar-se a ditar versos a médiuns que conheciam a arte poética, ao passo que os ditaram, e encantadores, a outros que lhes desconheciam as regras. Isto prova ainda uma vez que os espíritos têm livre-arbítrio e que vã será a tentativa de os submeter ao nosso capricho. Resulta das observações precedentes que o médium deve seguir o impulso que lhe é dado, conforme a sua aptidão. Deve procurar aperfeiçoar essa aptidão pelo exercício, mas será inútil querer adquirir a que lhe falta. Isso será talvez prejudicial a que possui. Forçando o nosso talento, nada faríamos com perfeição, diz La Fontaine. Ao que podemos acrescentar, nada faríamos de bom. Quando um médium possui uma faculdade preciosa, com a qual pode tornar-se verdadeiramente útil, que se contente com ela e não busque uma vã satisfação ao seu amor próprio, numa faculdade que enfraqueceria a faculdade primordial. Se esta deve ser transformada, como frequentemente acontece, ou se deve adquirir uma nova, tudo virá espontaneamente, e não por efeito de sua vontade. A faculdade de produzir efeitos físicos constitui uma categoria bem nítida, que raramente se alia às comunicações inteligentes, sobretudo às de elevado alcance. Sabe-se que os efeitos físicos são peculiares aos espíritos de classes inferiores, assim como entre nós a exibição se força aos trapezistas. Ora, os espíritos batedores estão nesta classe inferior. Agem o mais das vezes por conta própria, para divertir-se ou vexar os outros, mas algumas vezes por ordem de espíritos superiores que deles se servem
como nós dos trabalhadores. Seria absurdo pensar que espíritos superiores viessem divertir-se em bater nas mesas ou fazê-las girar. Eles usam tais meios, dizemos nós, através de intermediários, quer para convencer-nos, quer para comunicar-se conosco, desde que não disponhamos outros meios, mas os abandonam logo, que possam agir de modo mais rápido, mais cômodo e mais direto. Assim como nós abandonamos o telégrafo aéreo, desde que tivemos o telégrafo elétrico. De modo algum, devem ser desprezados os efeitos físicos, desde que para muitos representam um meio de convicção. Além disso, oferecem precioso material de estudo sobre as forças ocultas. É de notar, entretanto, que os espíritos os recusam aos que deles não necessitam, ou pelo menos os aconselham a não se ocuparem com os mesmos de modo especial. É aqui. Né? Então... Beleza, hein? O que eu achei interessante, ele aborda muito, né, que o médium, ele tem médium intuitivo, né, que ele tem a dificuldade de distinguir se os seus pensamentos é dele ou se são sugeridos, né, por algum espírito, né, alguma intuição, assim, né, e ele comenta aqui também que quando a pessoa tem a mediunidade, ela vai desenvolver, ela vem com aquela predisposição, né, aquele que é muito natural, né, e vai desenvolvendo com o tempo, né, mas isso não tem como a pessoa querer algo que ela não tem, né, então já vem, né, com ela, igual ele citou aqui o médium que não sabia desenhar, mas ele fazia admiráveis desenhos, né, então, de acordo com a mediunidade que ele tinha, né, igual... E as várias outras mediunidades que tem também, né? Mas aí, com o tempo, a pessoa vai se aperfeiçoando, né? E vai estudando, né? Vai praticando, né? E aí ele fala aqui também, que eu achei interessante, que os espíritos superiores, eles não perdem tempo para perder tempo, né, querer se divertir, né, isso geralmente é de espíritos inferiores, espíritos batedores, né, e então, basicamente isso, mas se vocês quiserem estar comentando mais, fica à vontade. Bom, vamos perguntar para o Walter, você quer falar alguma coisa a respeito? Está sem som, Edson. Pode falar. Por que os espíritos superiores desagradam desses costumes? Porque esses fenômenos servem para comprovar a presença dos espíritos. Então, não podemos prezar. Tem muitos pintores aí na Terra, cada um com as suas qualidades, né? E tem muito mérito psicógrafo. Então, nós precisamos deles. Os espíritos não querem perder tempo com curiosidade, com desenho, fica elogiando desenho, falando mal de desenho, falando mal de poesia. Então, eles não querem isso. Isso que é objetividade. Agora, eu achei interessante aqui, quando um espírito não queria psicografar através de um poeta. Aí, me veio na cabeça, porque o poeta é chato, vai querer corrigir o espírito. Eu sei poesia, você está escrevendo errado, eu vou corrigir. Ele não quer que corrija o que ele faz. Chama livre-arbítrio. Interessante, vai escrever por um outro que
nessa vida não sabe fazer poesia, mas o espírito preferiu. Quem quer falar? É que vem na minha cabeça aqui agora, tem muitos pontos aqui maravilhosos. Tudo tem que ter utilidade, né, Walter? Eles vão ficar perdendo tempo uma coisa que sem utilidade. A época dos fenômenos já foram, né? Por exemplo, essas pinturas aí, aonde está o erro? Os médiums só querem pintar para ganhar dinheiro. É isso. Só querem ganhar dinheiro. Primeiro para eles, o centro deles, depois para algum centro. E pintura não é doutrina, entende? Pintura, então, nós precisamos da pintura, mas não desenvolver muito pintura. Vender quadros caros, certo? 10 mil reais, 2 mil reais, 500 reais. Dá muito dinheiro aí para alguns médicos. Quem quer falar? Quem quer conversar? Você quer fazer alguma colocação? Não, eu estava sem atenção, que queria ligar o computador. Então tá bom. Eu gostaria de dar um destaque aqui no momento em que o Kardec diz que o médium deve seguir o impulso que lhe é dado, conforme sua aptidão, e que deve procurar aperfeiçoar essa aptidão. Por que dar esse destaque? Porque, com exceção do Gilson, né, ninguém aqui, pelo que eu tenho conhecimento, é médium ostensivo. Mas a grande maioria trabalha em Câmara de Paz, a grande maioria é comentarista de evangelho nas reuniões públicas, muitos participam de exposição de estudos, né, são convidados a apresentar algum estudo. E veja bem, todos nós, né, por exemplo, na Câmara de Paz, nós não somos médiuns curadores. Nós não temos aí sessões em que fazemos um tratamento espiritual, né, com ostensividade, como nós conhecemos diversos aí. Então, essa é a aptidão. Ao comentar o Evangelho, vez ou outra, ou arriscando aqui, talvez quase sempre, nós somos intuídos e muitas das vezes inspirados. Ao preparar um estudo, nós estamos sendo intuídos, né? E na hora de expor, mais ainda. Né? Então, nós devemos observar isso, ficar observando o que é parte nossa ali, né? Porque é lógico que nós temos os nossos estudos, muita coisa vem da gente, porque também seria inútil nós ficarmos estudando se tudo viesse dos espíritos. Então, a gente observar e aprimorarmos, né, essa aptidão. E não ficarmos ali olhando para o Dilson na sexta-feira, poxa, eu gostaria tanto de ser um médium psicodigitador, um vidente, um audiente, né? Então, e ali nós estamos usando de uma mediunidade, né, porque nós começamos hoje a lição, o primeiro parágrafo, ele falou da intuição, né? Então, nós estamos atentos a isso, né? Respeitando os nossos limites, mas exercitando. Como? Com amor, com respeito, com carinho, né? E nós vamos melhorando cada vez mais, com certeza. Então, esse é o destaque que eu gostaria de dar no que foi lido até agora, né? Dessa orientação do Kardec, né? Seguir o impulso que é dado e aperfeiçoar esse impulso. Sérgio, você comentou os efeitos intelectuais. Nós estamos aqui comentando um efeito muito restrito, que é o efeito físico. É muito restrito, muito amarrado.
ele não tem uma evolução. A evolução é efeitos intelectuais, como você comentou bem aí. Então, esses efeitos físicos, né, até desenhos, né, poesia, por exemplo, o Espírito, através de Chico, escreveram centenas e centenas de poesia. Mas quando é estudada, o que é mais lido é Maria Dolores, lá, são poemas. Tem um caso lá dentro. Caso contrário, não. Então, a pintura, né, não leva doutrina, a poesia leva, mas é muito difícil você retirar dali. Quanto mais complexa é a poesia, mais difícil. Por exemplo, Castro Alves, quem sabe Castro Alves? Mas ninguém. É falado aí, mas quem estuda, quem prega? Nem na internet a gente vê, por enquanto. Então, agora, efeitos intelectuais, o ensino, é gigante. O campo é gigante. Foi ótimo o seu comentário. Sem querer desmerecer a poesia, pelo contrário, né? A poesia é uma coisa muito... Ela tem muita sonoridade, ela fala muito ao coração. Mas a poesia, pela maneira como ela é estruturada, ela fala pouco à razão, né? É difícil a gente imaginar uma poesia da autoria do Emmanuel, lá recebida pelo Chico, né? Porque o que acontece? A poesia tem muita sonoridade, ela é muito bonita, ela é bela, ela emociona, né? Ela desperta a nossa emoção, né? Ela trabalha o emocional. Agora, o racional, ela tem dificuldade de trabalhar pela própria sonoridade que ela tem, né? Vamos dizer assim, uma música não é legal para a gente pensar, para a gente estudar, porque aquele ritmo, ele tira a nossa atenção, né? O nosso foco daquilo que a gente está trabalhando naquele momento, né? Então, eu vejo isso, mas, pessoalmente, eu também vejo como a mais perigosa das mediunidades, nossa, que eu peço a Deus todo dia, agradeço a Ele de não ter, é a mediunidade curadora, viu? Mediunidade curadora, eu acho que ela faz muito mal para o médium. O médium tem que ser um sujeito muito estruturado, muita condição, porque as pessoas começam a endeusar ele, Quer dizer, é uma coisa muito bonita. Um sujeito que estava desenganado, né, para morrer e sarar. Isso é uma coisa bonita, né? Mas, infelizmente, o sujeito termina achando que é ele, e quando na verdade não é, né? Ele é só o canal, né? Então, ela é muito perigosa para o médium. Então, eu acho que os médiums se deviam acautelar ao máximo da mediunidade de cura. Pelo menos essa a minha humilde opinião. Vamos pedir aqui para a nossa querida Ivonete, para ela não dormir, para ela fazer até os médiums interesseiros aí para nós. Tá ligado? Tá. Ainda vez que conversar. Eis os que a respeito escreveu o espírito de São Luís na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Zombaram das mesas de Irã, mas não zombarão jamais da filosofia, da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias. Aquelas foram o vestíbulo da ciência, onde, ao entrar, devemos deixar os preconceitos, assim como quem deixa a capa. Nunca sereis, por demais, aconselhado a transformar as vossas reuniões em centros sérios, que se façam demonstrações físicas, que se escute físicas, que se veja, que se escute,
mas que haja compreensão e amor. Que esperais parecer aos olhos dos espíritos superiores quando fazeis girar uma mesa? Ignorante. O sábio passará o tempo a recordar o ABC da ciência. Se vos virem rebuscando as comunicações inteligentes e instrutivas, considerar-vos-ão como homens sérios, em busca da verdade. Impossível é resumir de modo mais lógico e mais preciso o caráter dos dois gêneros de manifestações. Aquele que recebe comunicações elevadas deve-as à assistência dos bons espíritos. É uma prova da simpatia dos mesmos por ele. Renunciar a ela e procurar os efeitos materiais é deixar uma sociedade escolhida por outra inferior. Querer aliar as duas coisas é atrair seres antipáticos. E nesse conflito é provável que se vão os bons e que ficarão os maus. Longe de nós desprezar os médios que foi físico, de efeitos físicos. Tem eles a sua razão de ser e o seu fim providencial. Prestam incontestáveis serviços à ciência espírita. Mas quando um médium possui uma faculdade que o põe em contato com seres superiores, não compreendemos que dela abdique ou que deseje outras, a não ser por ignorância, porque muitas vezes a ambição de querer ser tudo faz com que se acabe não sendo nada. Ô tio, se você quer explicar, pode explicar. Basta você nos dizer o que você entendeu sobre isso. Não precisa ser um luminar, não. É só, nós gostaríamos de saber só a sua opinião. Tá? Eu estava lendo e estava entendendo. Eu terminei de ler e eu não consigo lembrar de nada que eu li, entendeu? Por isso que eu estou pedindo para você falar. Ah, entendi, sim. Sem problema, irmão. Sem problema. Sempre que você precisar, você pode contar comigo, tá? Mas tem gente boa aqui também, não sou só eu, não, tá? Então é o seguinte, o que o Kardec está dizendo é que a gente pode ficar na turma boa, na turma séria, ou na turma do fundão, entendeu? Não tem a turma lá que tinha, não sei se tem mais, né? Porque eu estou muito distante, né, dessas coisas. Hoje tudo, as aulas são online, não tem fundão mais, né? Só o pessoal do Estado, da Prefeitura que voltou, os outros mais ou menos, né? E muito pouco, mas o que acontece? Mas tinha a turma do fundão, né? A turma do fundão que é o quê? Bagunçar, né? Quer fazer isso ou aquilo. Então, foi o que eu disse para uma pessoa hoje que eu estava conversando com ela. Não se pode servir a dois senhores, porque você irá amar um e irá odiar o outro, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e de lá veio dos evangelhos, dos 4 evangelistas. Então, lá está, né, dizendo que a gente não pode acender uma vela a Deus e a outro, né? E não pode servir a Deus e a Mamon, né? Então, se a gente se cercar de boas e más companhias, o que vai acontecer? As boas vão acabar por ir embora, né? Porque as más companhias, elas fazem bagunça, elas protestam. Elas provocam ruídos, né? E isso afugenta os bons, né? Ninguém gosta, quem é sério,
gosta das coisas direito, né? Por isso que nós estamos aqui há tanto tempo estudando a Revista Espírita, semana por semana, né? Não nos intimidando com o tamanho da obra, que é muito grande, né? Cada um vai fazendo o seu melhor até o dia que ele der conta. E assim é, né? Então, por isso é que o Kardec está nos asseverando que o médium que tem boas condições, boas comunicações, ele não deve preocupar com o efeito físico. O efeito físico é muito difícil ele trazer alguma coisa que não seja curiosidade, né? Beleza, uma mesa rodar, é muito bacana a pessoa se elevar no alto, mas o que isso resolveu? Você ajudou em quê? Esclareceu alguém, evangelizou alguém, secou a lágrima de uma família, né? Que isso de bom? Curou alguém? Nada, né? É apenas vamos dizer assim, um espetáculo circense, né? E a gente sabe que no circo, né, o que mais tem é palhaço, né? Então, a gente não quer ficar junto lá com os palhaços, embora eles tenham a missão deles de distrair as crianças, que é uma missão meritória, né? Fazer rir é uma coisa muito difícil, né? Hoje em dia, então, está quase impossível, porque é impossível fazer piadas sobre A ou B, né, que tem um problema sério, mas a gente tem que louvar essas pessoas, mas se a gente não gosta disso, nós não temos que fazer isso. É isso que o Kardec está colocando aqui para nós, né? Vamos pedir para o Walter aqui, para ele complementar aqui para nós, né, Walter? Faz favor. Fala aí. Estamos escutando. Ao Steve Kardec aqui. Zombaram das mesas girantes, mas não zombarão jamais da filosofia, da sabedoria e da caridade, que brilham nas comunicações sérias. Então, os fenômenos de efeito físico chamam muita atenção e qualquer um pode falar, né? Tem peito para falar mal e criticar. Mas agora, a doutrina, a filosofia, a sabedoria, a caridade do Espiritismo é inviolável. A gente não vê críticos. Não vê críticos sobre isso. Nem nas obras de Kardec, nem nas obras de Chico Xavier. Não tem críticos. Nos fenômenos mediúnicos, sim. Principalmente efeito físico. Falaram muito mal dos médios de efeito físico. Eles sofreram muito. É uma pena que a maioria deles não progride na doutrina. É sério? Não é fácil você evoluir dentro de uma mediunidade de efeito físico. Até para o trabalho de cura, como o Dilson disse aí. Que eles não evoluem na doutrina. Eles tinham que evoluir na doutrina. Como um médico tem que estudar medicina a vida toda. Principalmente um cirurgião. Então, Walter, nós temos que ficar felizes com essa perseguição das trevas e ir embora com a doutrina espírita. A doutrina espírita é que é gigante. Filosofia, sabedoria e caridade. Ok? Só estou reafirmando. Pode falar. Só Jesus que pôde curar os corpos e as almas, né? Apontar o caminho da cura. É o único que nós conhecemos, verdadeiro médico de homens e de almas, né? Só Jesus. Ela está quietinha aí? A Edna quer falar alguma coisa? Não, tá tudo certo, Deus. A Regina Lúcia? Estou tão sem atenção. Então, tá bom. É um capítulo bastante reflexivo sobre mediunidade, né, falando a respeito dos efeitos físicos e inteligentes. Fala de efeitos físicos, ao mesmo tempo fala de instrução. Acho que estudar e ler e comentar sobre isso aqui é muito produtivo, é muito bom, né? Os fenômenos físicos, quando eles surgiram, não deixaram
contribuir para a comprovação, né, da ciência dos espíritos, da existência dos espíritos. Hoje, né, a gente sabe que isso não tem necessidade, né, efeitos de materialização, essas coisas todas, não tem mais sentido fazer isso. Mas a filosofia, a sabedoria e a caridade que estão embutidas dentro das mensagens escritas, essas são de valor inestimável, né? Renovador para as pessoas, como já foi citado aí. Muito bem, né? E são explicações, né, que a gente pode levar para a nossa vida, né? Usar no nosso dia a dia, usar no nosso engrandecimento moral, né? É uma coisa diferente, né? Quer dizer, o que acontece? Uma cura chama atenção, né, dos outros e ela pode mudar aquele que foi curado, né? Mas, como bem consta lá do Evangelho, né, Jesus curou vários leprosos, né, mas só poucos voltaram para agradecer, né? E poucos ficaram no bom caminho, os outros adquiriram novamente a lepra, né, porque eles não atingiram a condição de sintonia, né? A gente cura o corpo, né, mas a alma ela tem que se curar sozinha, né? E é isso que Jesus fazia, né? Despertar aquela pessoa para a condição que ela iria colocar, né? Então, é isso, né? Agora, nós vamos ver na página 77, né, seguindo aqui, os médiuns interesseiros, né? Esse aí deve ter algum, né? Mas, vamos dizer assim, dentro da mediunidade hoje está tão cheio de médium, né, que não tem ninguém valorizando o médium, né? A não ser determinados médios que não são médiuns espíritas, né? Vamos pedir, então, para a nossa querida amiga Terezinha, que agora que a visita dela foi embora, fazer os 4 primeiros parágrafos dos médiuns interesseiros para nós. Sim. Mas falta menos de 1 minuto para cair aqui, né? Então, pode ser que caia a qualquer momento, né? E eu acho que era prudente ela esperar esse cair, né, para a gente não buscar alguém perder alguma coisa, né? Perder Oi, o pessoal já está voltando, né? Já está entrando aqui. Lá vem a nossa amiga Edna, está conectando ela, o áudio, né? Agora mesmo o vídeo. Então, eu acho que a Terezinha já pode começar os médiuns interesseiros. Tá bom. Vou começar, então. Médiuns interesseiros. Em nosso artigo sobre os escolhos dos médiuns, colocamos a cupidez no rol dos defeitos que podem dar acesso aos espíritos imperfeitos. Não será inútil desenvolver este assunto. Na primeira linha dos médiuns interesseiros, devem colocar-se aqueles que poderiam fazer de sua faculdade uma profissão, dando o que se costuma chamar de sessões ou consultas remuneradas. Não os conhecemos, pelo menos na França. Como, porém, tudo pode tornar-se objeto de exploração. Não seria de admirar que um dia quisessem explorar os espíritos. Resta saber como eles encarariam o fato se acaso se tentasse introduzir uma tal especulação. Mesmo sem iniciação ao espiritismo, compreende-se quanto isso representa de aviltante. Mas quem quer que conheça um pouco o quanto é difícil aos bons espíritos virem comunicar-se conosco,
e quão pouco é preciso para os afastar, bem como a sua repulsa por tudo quanto represente interesse egoístico, jamais poderá admitir que os espíritos superiores sirvam ao capricho do primeiro que os evocasse a tanto por hora. O simples bom senso repele uma tal suposição. Não será ainda uma profanação evocar pai, mãe, filhos e amigos por semelhante meio? Sem dúvida que dessa maneira se podem ter comunicações, mas só Deus sabe de que fonte. Os espíritos levianos, mentirosos, travessos, zombeteiros e toda a caterva de espíritos inferiores vêm sempre. Estão sempre prontos a tudo responder. São Luís nos dizia outro dia na sociedade: evocai um rochedo e ele vos responderá. Quem quiser comunicações sérias deve, antes de tudo, informar-se quanto à natureza das simpatias do médium com os seres de além-túmulo. Aquelas que são dadas pela ambição do lucro só podem inspirar uma confiança falsa e precária. Médios interesseiros não são apenas os que poderiam exigir uma determinada importância. O interesse nem sempre se traduz na esperança de um lucro material, mas também nos pontos de vista ambiciosos de qualquer natureza, sobre os quais podem fundar-se a esperança pessoal. É ainda um tropeço que os espíritos zombadores sabem utilizar muito bem, e de que se aproveitam com uma destreza e com uma desfaçatez verdadeiramente notáveis, acalentando enganadoras ilusões naqueles que assim se colocam sob sua dependência. É até aqui ou mais um? Até aí. Até aí, né? Então, aqui está falando para nós sobre os médiuns interesseiros, né? E Kardec fala que não é inútil falar sobre esse assunto, sobre desenvolver esse assunto, que ele tem muita utilidade, que nós precisamos falar sobre isso, né? E na primeira linha dos médiuns interesseiros, igual está falando aqui para a gente, são aqueles médiuns que costumam cobrar para participar de uma sessão de psicofonia, ou então aqueles médios, o médio, por exemplo, de ler carta de tarô, outras cartas aí, querendo ou não, eles são médios também, por mais que essas cartas de baralho comum, eles recebem intuição, né, recebem mensagens sobre, quando cobram sobre aquelas cartas. Tem benzedeiras que cobram, né? Então, esses médiuns, quem que são os espíritos que ficam perto deles? São os espíritos zombeteiros, travessos, porque os médiuns, os espíritos superiores, espíritos sérios, não vão estar ali presentes. Por quê? Não tem utilidade nenhuma, né? E a maioria das pessoas que procuram esse tipo de atendimento, né, que paga por isso, muitas vezes é para assuntos fúteis, né, para coisas fúteis. Então, os espíritos sérios, eles não vão perder tempo com aquilo, né, aquele tipo de mensagem. Ah, né? tá, Betânia, Então, que isso, o que você fez? Evocai um rochedo e ele vos responderá. Nossa. Então, quer dizer, se a gente evocar qualquer coisa, né, a gente vai ter passa resposta. estimada aí do a resposta para a gente, né? E quando a gente quiser uma comunicação séria, uma mensagem séria, o que a gente tem que fazer? Procurar ver a conduta do médium, né? Se ele cobra ou não cobra, né? Principalmente se é um médium estudioso, né? Porque é assim que vai inspirar para a gente confiança, né? Inspirar para nós que nós vamos receber uma mensagem, uma mensagem que é uma mensagem séria, né?
E aí fala também que os médiuns interesseiros não são só aqueles que cobram. Tem médiuns, né, que têm interesse em outras coisas também. Eu vou dar um exemplo aqui, não sei se eu estou errado. Se eu estiver errado, vocês me corrigem, por favor. Mas médium, por exemplo, interesse de ficar vaidoso, de ficar famoso, né? De se destacar na sociedade, conseguir um emprego. Eu vou lá atender a prefeita, atender um médico, porque a gente não sabe, dia da manhã pode ser que eu venha precisar deles, né? Então, não só esses médicos que cobram, mas também que vai deixar ele vaidoso, né? Que vai ajudar ele a sobressair. E é isso aí que eu entendi. Fica a palavra para vocês. Obrigada. Nós aqui agradecemos. Vamos perguntar para o Walter aí se ele tem alguma colocação a fazer para ele. Qual é o grande pecado do médium interesseiro? Porque a doutrina espírita, ela não está calcada na cabeça de Allan Kardec, não está, gente. Está na mente de Cristo. Então, por isso que médium interesseiro, acabou. Então, Kardec fez uma síntese muito boa do Evangelho segundo o Espiritismo, mas não é todo o Evangelho, não. Lá é um pedaço muito bom do Evangelho. Então, médium interesseiro vai interferir na providência divina, vai interferir no trabalho dos bons espíritos que quer ajudar a humanidade, que é o amor, que é o bem, que é o progresso. Nós somos livres a ter interesse, não tem problema. Mas que vamos desviar, vamos. Nós desviamos e desviamos milhares de pessoas, porque os médios são grandes líderes. A gente vê muito centro espírita aí que é uma pobreza no Brasil. Centro grande, tem 200 médios, 500 médios, 1000 médios, mas é uma pobreza espiritual muito grande. Eu já visitei vários, em Minas Gerais e fora de Minas Gerais. Sem ser crítica, estou analisando aqui agora. Né? Já escrevi um pouco sobre isso, mas é muito triste. Nós estamos aqui para evoluir. Né? Seja perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, médio interesseiro, as coisas terrenas, não é só dinheiro, não, né? Tudo, né? Até médio que manda no centro, quem desobedece ele é odiado, é perseguido, até sai do centro, é encostado. Até isso tem no centro. Com os médios mais famosos, mais poderosos nas ordens. Né? E os interesses da simpatia. Quem gosta de mim, quem não gosta de mim. Então, esse interesse aí é variado. Eu tenho uma pergunta. É um teste para nós estamos em evolução. Chico Xavier sofreu mais com os espíritas do que com as trevas, gente. Eu posso perguntar? Deixa a Terezinha perguntar, por favor. Ok. Não, é só assim, a conduta do médium, a vida do médium, na sociedade, em casa mesmo, com ele mesmo. Isso influi muito no trabalho dele também, né, gente? Também. Né? Porque o médium sério, ele renuncia muita coisa, é uma vida de muita renúncia, né? Assim, renúncia, eu digo, às coisas da terra, né? Eu vejo assim, porque eu tenho a Aparecida, né, que é média ostensiva e tudo, e eu sei o que ela passa, né, e como é a vida dela hoje, né? Terezinha? Oi. Mas o mais grave é um médico que é ser cirurgião, professor de faculdade, certo? E passa a vida toda drogando, namorando, farrando, e tirando notas grandes, e depois é um mau médium. É um mau médico. Assim é a mediunidade também. É. Você
desprezar a doutrina espírita, que vai te ensinar a viver, a ser um médium, a ser um pai, a ser uma mãe, a ser um cidadão, mas também ser espírita, ser um cristão. Não estamos aqui para ser anjo. Não estamos aqui para ser anjo, não. Nós estamos aqui para ser bons espíritas. Já está ótimo ser bons espíritos. Então, nós temos que estudar, não tem jeito. Estudar, trabalhar, amar e servir. É isso aí que eu queria ouvir. Obrigada, gente. O médium, quando ele vive para o fenômeno, ele vive mal, né? Essa é a verdade. Porque ele evolui. Não é, Walter? Sim, não ouvi. O médium, quando ele vive para o fenômeno, ele vive mal, porque ele não evolui. Sim, sem dúvida, é isso mesmo, ótimo. Está dando uma de Kardec aí, fazendo uma síntese, uma frasezinha. Nós temos que evoluir o pensamento e o coração, os dois, o pensamento e o coração. É a lei de Deus. Deus está nos guiando, Jesus está nos guiando, a espiritualidade está nos guiando, a humanidade toda. Nós, espíritos, temos mais compromisso com a lei de Deus do que todas as religiões da Terra, gente. É de arrepiar isso aí. É de arrepiar, hein? Olha, Walter, eu acho isso muito grave, porque o espírita, ele estuda muito, então ele não tem desculpa para continuar fazendo besteira, né? Os que estudam, né? Tá. Vamos pedir para a nossa amiga Regina continuar ali, em resumo, até o fim dos médiuns interesseiros, quer dizer, o fim do capítulo, que os médiuns vão continuar. Né? Não tem tempo. Estava pequenininho aqui. 23, cadê? Em resumo, a mediunidade é uma faculdade dada para o bem e os bons espíritos se afastam de quem quer que pretenda transformá-la em escada para alcançar seja o que for, que não corresponda aos... O egoísmo é a chave da sociedade. Os bons espíritos o combatem, e, portanto, não é possível supor que venham servi-lo. Isso é tão racional que, sobre tal ponto, seria inútil de insistir. Os médiuns de efeitos físicos não estão nas mesmas condições. Seus efeitos sendo produzidos por espíritos inferiores, pouco escrupulosos quanto aos sentimentos morais, um médium dessa natureza que quisesse explorar a sua faculdade poderia encontrar os que o assistissem sem muita repugnância. Mas teríamos ainda outro inconveniente. Assim como o médium de comunicações inteligentes, o de efeitos físicos não recebeu sua faculdade para seu prazer. Esta lhe foi dada com a condição de usá-la bem, e se abusar, ela lhe pode ser retirada ou revertida em seu prejuízo, porque, afinal de contas, os espíritos inferiores estão às ordens dos espíritos superiores. Os inferiores gostam de mistificar, mas não gostam de ser mistificadores. Mistificados, quer dizer, mas não gostam de ser mistificados. Se de boa vontade se prestam às brincadeiras e questões de curiosidade, como os demais, não gostam de ser explorados e a cada momento provam que têm vontade própria, que agem quando e como bem entendem, o que faz com que o médium de efeitos físicos esteja ainda menos seguro da regularidade das manifestações que os médiuns escreventes. Pretender produzi-las em dias e horas predeterminados seria dar mostras de profunda ignorância. O que fazer, então, para ganhar o seu dinheiro? Simular os fenômenos. Eis o que pode acontecer, não só aos que disso fazem uma profissão declarada,
como também as criaturas aparentemente simples, que se limitam a receber uma retribuição qualquer dos visitantes. O espírito nada produz, eles produzem. A imaginação é muito fecunda quando se trata de ganhar dinheiro. É uma matéria que desenvolveremos em artigo especial, a fim de prevenir quanto à fraude. Concluímos de tudo quanto precede, que o mais absoluto desinteresse é a melhor garantia contra o charlatanismo, pois não há charlatães desinteressados. Se ele nem sempre assegura a bondade das comunicações inteligentes, tiram aos maus espíritos um poderoso meio de ação e fecha a boca a certos detratores. Muito bem explicado, né, esse assunto sobre os médiuns interesseiros. Toda mediunidade, ela, como já foi falado aí muito, o Valtinho falou isso muito bem aí, como sempre, ela foi concedida para o bem e os bons espíritos, porque a finalidade da mediunidade é justamente ajudar o progresso da humanidade, é trazer ensinamentos, é trazer conhecimentos, explicações para nós que tanto precisamos disso, né? Então, todos nós estamos necessitadíssimos de receber, né, essas comunicações dos espíritos, os livros, os textos, as mensagens, que trazem esperança, que trazem força, coragem, para que nós possamos vencer as grandes deficiências que nós trazemos ainda. Então, essa é a finalidade da mediunidade. E o egoísmo lá no Evangelho fala que é a chaga da humanidade, né? É a chaga mesmo, né? O egoísmo. E ele combate muito, porque os médiuns interesseiros, esses médiuns que fazem esse comércio, eles vivem, né, pelo seu egoísmo. Eles querem aparecer, eles querem fazer coisas assim, aos olhos de quem não entende e que não tem doutrina espírita, pode até, às vezes, impactar, mas é um assunto, assim, que todos nós espíritas, né, sabemos que isso é tão irracional, como fala aqui, né, que sobre esse ponto até seria inútil a gente ficar insistindo. Então, os médiuns de efeito físico, eles estão nas condições, né, seus efeitos sendo produzidos pelos espíritos inferiores, eles vão trazer um desaprendizado, né, por assim dizer, da nossa doutrina, esses médiuns mistificadores. Então, é muito, muito triste a gente ainda ver que pode acontecer. Mostra uma profunda ignorância, né, de quem assim o faz. E ganhar seu dinheiro, o que pode se fazer aqui, a sugestão, né, para ganhar o seu dinheiro? O que eles vão fazer? Eles vão simular os fenômenos. Fazer de conta que estão produzindo os fenômenos. E vão enganar as pessoas, né? Eis o que acontece, porque na hora de ganhar dinheiro, é absurdo, né, o que a inteligência que deveria ser usada para o bem, a favor dos bons espíritos, o que essas mentes podem fazer, né, pode ocasionar. Se o espírito nada produz, eles produzem. A imaginação é muito fecunda, né? O pensamento do médium que assim procede é muito fecundo, né? Ele vai trazer coisas
vai ter ações absurdas, né, que vão fraudar, né, todos esses ensinamentos através dessas ações que eles fazem. Você acha que é outra coisa? E os charlatões não tem nenhum que seja desinteressado. Todos eles têm interesse, né, os interesses do charlatão. É isso aí. Aproveitam da fragilidade da pessoa, né, que está sofrendo, corre lá atrás de uma ajuda, né? Ah, muito triste isso. Esse é muito, muito triste, muito deprimente a gente ver isso, porque a pessoa, o ser humano, ele se sente muitas vezes muito fragilizado. E quando ele está assim, ele não tem muito discernimento, né? Ele vê uma coisa lá, um charlatão fazendo qualquer coisa, e acredita, né? E aquilo traz para ele, né? E se futuramente ele souber o que ele foi vítima, né, de tudo isso, é muito sofrido, né? O ser humano ainda, né, ainda ter essa coragem, né, de fazer isso, essa coragem, entre aspas, né, essa coragem de simular as coisas, de fazer, né, situações, de criar situações de intercâmbio com os espíritos, de falar, de dar conselho, de dar receita, de fazer um monte de coisa que a gente sabe que acontece. Eu vou falar que 30 segundos é chocante, mas vou falar. Chico Xavier trabalhou com Valdo Vieira, um grande médium, uma grande pessoa. Quando eu morava lá em Monte Carmelo, ele era humilde, simples, tal, pobretão. Aí veio para Uberaba, e formou em odontologia, formou em medicina. Uma inteligência vasta, poderosa. E um coração bom também. Mas depois de 15 anos mudou completamente, e ninguém entende até hoje. Os espíritas não entendem, não é fácil. Ele deixou a doutrina espírita, descreu da doutrina espírita, descreu de Jesus, de Kardec, dos evangelhos, sabe? Eu li muita coisa sobre ele e entrevista na televisão. Quer dizer, então, vocês veem. Então, não adianta ser só médium, grande médium, de cura ou até de psicografia. Porque nós precisamos ser de Deus, nós precisamos ser de Jesus. Nós estamos aqui para evoluir. Ele psicografou os livros para evoluir a humanidade. E ele ficou lá na traseira, descalço, seguindo um carro de boi. Ele descreveu de tudo, falou mal de tudo. Ele só não falou mal de Chico Xavier, que era o colega dele, mas até de Jesus. Eu li tudo, gente. Aquele livro que estava lá no Aurélio Agostinho, eu li páginas e páginas. Eu tive coragem de ler, para saber quem é esse Valdo Vieira. Vi palestra dele, pessoalmente, depois na internet. Hoje, para mim, é um enigma. Olha, Walter, eu li aquele livro. Revolução com Jesus. Eu tentei ler ele, eu não consegui, não. E eu achava que quando os espíritos escreviam pelo Valdo, era mais fácil entender e era menos chato, né? E depois que ele escreveu, o negócio ficou complicado mesmo. Não só de entender, como ficou enfadonho, né? Demais da conta, né? Então, se você deu conta de ler ele muito, eu não dei conta de ler ele nada, viu? Comecei a ler aquele livro lá e trouxe para casa, mas li lá o prefácio, mais um pouco do primeiro capítulo, aí fui lá para o terceiro, e não cheguei no último, não, viu? Sinceramente. Eu fiz isso. Eu fiz uma conta, fui lendo, aqui e ali a colar, para entender a cabeça dele. Ele criou uma nova doutrina, só que não tem evangelho, não tem amor, não tem caridade, não tem humildade, não. Só ciência espiritual. É um cristianismo sem Jesus, né?
Sim. É uma ciência sem Jesus, é isso. Ele se perdeu, né? Caiu, coitado. É. Ele não fez o mal, mas fez mal mesmo, entende? Ele não fez mal para ninguém. Não fez mal para ninguém, eu acho que não deu prejuízo para ninguém. Mas ele Só fez pra mal ele. para si. Ô, gente, então nós já passamos um pouco, É. 3 minutos do fim, do horário. Tem alguém que quer dizer mais alguma coisa? Porque está na hora da gente encerrar. Não? Então tá bom. Então eu vou pedir para a Shebna para ela fazer a prece para nós aí. Pode ser, Shebna? Pode ser sim. Faço. Então, continuemos com os nossos pensamentos elevados à espiritualidade, a Jesus, ao Mestre amado. Agradecemos por mais uma oportunidade de encontro entre os amigos, de estudos, o momento. Agradecemos pela nossa saúde, a saúde dos nossos familiares, pelo bom dia que tivemos. Obrigada, Senhor, por nos ter concedido essas bênçãos da vida. Pedimos em favor dos nossos irmãos que estão hospitalizados, enfrentando problemas que acreditam que sejam insolucionáveis, mas que eles possam ter a fé, a persistência, para acreditar no Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Damos por encerrado mais um estudo da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite, gente. Então, boa noite, fique com Deus. Obrigada. Tchau. Com Deus. Tchau, gente. Com Deus. Tchau. Boa noite para todos.